milionio si le bora kaja. Ele wa kaja. Walato milionio si le bora kaja. O que estrutura um comitê popular de cultura? É a política. Nós estruturamos um país justo com política. Gira Negra Gaúcha 2024 ou Gira, Deixa Gira Girar, versão 2024, depois do podcast 2023. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André Jesus. E hoje a gente vai conversar com o comunicador, educador, ponteiro de cultura, ator, produtor cultural, agitador, na plena acepção do termo, André de Jesus. A Gira Negra Gaúcha tem essa ideia do protagonismo dos agentes periféricos. E, importante, conversar hoje com o André de Jesus, que é o idealizador, na verdade, da Gira Negra, né? É quem traz essa demanda e, através da TV Restinga, me convida para participar também. O André vai poder falar um pouco dessa ideia também do Gira Negra Gaúcha e, sobretudo, a gente pensar a participação social, elemento fundamental de cidadania hoje, num país com graves desigualdades sociais, a gente poder pensar também a partir do ponto de vista da periferia. Fala sobre a importância da participação social, esse tema importante na atualidade, e essa participação social que se dá também através da construção das políticas públicas. Uma alegria te ter hoje aqui como entrevistado. Parceria, né? André de Jesus, morador da Restinga, 46 anos. Esse quilombo, urbano, na perspectiva da ideia do quilombo, onde pessoas se encontram proporcionalmente ou não para construir sua própria sociedade, sua própria identidade, que hoje é uma referência nacional, não só pelo futebol, pelo carnaval, mas pela gana e pelo direito, pela busca de direitos dessa sociedade arraigada ao racismo, e a exclusão social. Essa comunidade tem esse pilar de uma resistência política, social, e eu sou oriundo dessas políticas públicas. A minha trajetória, lá quanto jovem, é oriundo de políticas públicas. A ideia da minha formação pessoal, identitária, negra, popular, ela é a participação social em política pública. Ela é com o tema democratização do fomento público para a periferia, que hoje é uma tônica do governo Lula, é uma pauta principal do governo Lula, do governo federal, que é a descentralização, a democratização e a participação do recurso público para o pobre. Então a minha trajetória, que começa com teatro no vestiário público, junto ao Clélio Cardoso, ao Paulo Flores, do Vai Nós Aqui Outra Vez, depois ele inicia com a participação social dentro das comissões de cultura, na gestão da Frente Popular em Porto Alegre, que era a reivindicação de direitos, que o Richard sabe bem, de festivais de música, que era reivindicar mais produção cultural para a periferia, mais estrutura e equipamentos para a periferia, e lá se constitui um centro cultural chamado Multimeios, na 5ª unidade, que é uma batalha, a nossa camarada Desimer, que está lá no Ceará, o prefeito Tarso Genro, uma luta da comunidade, tem um espaço cultural, hoje tem outros equipamentos constituídos. Então a minha trajetória vai nisso, Richard Serraria. Participação social na cultura, que deverá ser a centralidade da política pública do Sistema Nacional de Cultura. Que hoje nós batalhamos o sistema municipal, o sistema estadual. Então o movimento cultural, no qual a gente faz parte, da periferia, que tem vários outros setores, óbvio, meu setor é o setor mais da comunicação comunitária, do teatro, e também, logo depois de 2004, dos pontos de cultura, que é onde nós estamos também falando aqui, uma rádio comunitária, que é um ponto de cultura certificado, a Rádio Ipanema, FM, aqui no bairro Ipanema, em Porto Alegre. Então a gente vem construindo esses espaços. Essa perspectiva concreta, por exemplo, de um conselho popular, de um comitê, as comissões, como é que elas se estabelecem em bairros como a Restinga, que é um lugar de efervescência social imenso. Hoje eu atuo no Conselho Municipal de Cultura como suplente do Zé Ventura, da cadeira de ponto de cultura, que é uma conquista também do movimento Cultura Viva em Porto Alegre. O Conselho Municipal tem uma cadeira para os pontos de cultura. Hoje a gente participa também, eu como conselheiro suplente, do Conselho de Campos do IFE. Então o Ponto de Cultura Africanidade é parte do Conselho de Campos do IFE.
né? Hoje a gente constrói trimestralmente a reunião do Comitê Gestor do Ponto de Cultura Africanidade, do qual eu faço parte também. E hoje fui chamado pelo presidente Lula, fui chamado pelo MINC, eu fui chamado pelo universo do Oxalá, né, a compor a entidade, que é o Caminhos da Cultura, que ganha o edital para formar o Comitê de Cultura, nós vamos chamar Comitê Popular, né, o Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, que é a tarefa dessa entidade, junto com a rede de mais de 50 entidades que assinaram anuência para essa entidade assumir esse lugar em edital público, da Secretaria de Comitês do MINC. Vão ter 27 comitês no Brasil, nós somos do Rio Grande do Sul, tem de Santa Catarina, tem do Paraná, e eu estou assumindo essa liderança, essa coordenação pedagógica desse processo, que vai dar conta de um pouco do que nós iniciamos de falar. Conduzir um diálogo, conduzir um espaço, conduzir um fórum público com artistas, com produtores do Rio Grande do Sul, com fazedores, com comunidades, né, que foi os temas que a gente traz aqui na Gira Negra Videocast 2024 pela Paulo Gustavo de Porto Alegre, que é ter comunidades, que nós possamos também responder para a política pública pelas comunidades. Né? A gente sabe que as comunidades de artistas são fortes, as comunidades do audiovisual, as comunidades dos músicos, das músicas, que no caso tu faz parte, mas nós precisamos ampliar as comunidades na participação do recurso público. Não só do recurso público, mas ampliar o pensamento, Richard, isso eu queria também dialogar contigo, sobre o que é direito na cultura. Porque parece que o que é direito na cultura é o artista, é o produtor, minimamente talvez o espectador de algumas linguagens, talvez o cinema, talvez, ou o teatro. Mas o direito ao cidadão. O cidadão brasileiro tem que compreender, e acho que nós falávamos nos episódios anteriores sobre a consciência, nós disputar a consciência contra a extrema-direita, que criminaliza a cultura, nós queremos colocar um diálogo para a sociedade, para a consciência de direitos, que é de toda a sociedade brasileira. Né? Esse fomento, a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, as leis estruturantes, o próprio lançamento do Cultura Viva de Periferia agora, que foi 600 milhões, uma política transversal de mais de 600 milhões, de 18 ministérios do governo Lula para uma política central à juventude negra. É mais que urgente. É mais que urgente nós falarmos para a cidadania brasileira que ter o direito, ser ou ter a cultura é um direito. E isso a gente sabe que não é bem assim na realidade brasileira hoje. Isso seria efetivamente a implementação de uma cultura, a formatação e implementação de uma cultura pulsante e pujante, dá pra gente falar assim? Eu acho que nós temos um exemplo no Brasil que nos dá sentido de tudo que a gente pode imaginar enquanto participação social e disputa narrativa de direitos e resistência enquanto um fenômeno cultural, artístico, político e filosófico. Atenção! Que é a cultura hip hop. Não tem como nós nos furtarmos. Eu venho também da Rádio Comunitária Restinga, Rádio Comunitária Quilombo, atuando no meio do hip hop, mas eu acho que entre as manifestações filosóficas, culturais, artísticas brasileiras, o hip hop ele dá esse sentido de ser pujante. Nós vamos até ter aqui, né, um entrevistado desse setor que é fundamental. Eu acho que é mais do que ser pujante e pulsante. Eu acho que nós necessitamos de passos anteriores ainda. É mais ouvir do que propor. É mais perceber a nuance da realidade brasileira que muda a cada momento, que muda a cada estado das coisas, que muda com cada crise econômica, que muda com cada novo governante conservador, né? Porque nós vivemos no Brasil hoje uma perseguição à cultura. Essa que é a percepção que eu tenho. E nós precisamos caminhar por esse Brasil para dizer, não, é um direito como o direito, e nós conversamos aqui muito, à saúde e à assistência social. Por que a cultura é tão elitizada? A pergunta é. Por que a produção cultural ainda é tão elitizada? Né? Por que os espaços públicos de cultura são tão caros? Por que o acesso à cultura ainda é tão truncado? Por que o Sistema Nacional de Cultura foi aprovado agora há 2 semanas? Nós temos um país pujante e pulsante de manifestações culturais e tu tens uma compreensão como a minha, porque viajamos pelo Brasil, né? Tu também teve essa oportunidade como artista e eu também viajar pelo Brasil e sempre viajando pelas periferias, sempre viajando pelos quilombos, pelas comunidades que nos receberiam e a gente percebe um Brasil que o próprio Brasil não conhece. Fala um pouquinho pra gente desse Comitê de Cultura RS, né? Como é que está estruturado o trabalho, tu está recentemente voltando, né, da Conferência Nacional de Cultura, a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Atualiza
para os ouvintes e para agora os espectadores da Gira Negra Gaúcha um pouco essa dinâmica de trabalho do Comitê de Cultura RS. O que eu acho, o que eu percebo e a minha contribuição vai ser da politização. Acho que o setor cultural ele tem dificuldade de politizar o debate. Né? E a gente está falando da política como uma prática, uma ciência do ser humano, não uma politicagem. Então, eu acho que o comitê também pode colaborar na qualificação de conselhos, na discussão, na conversa, na constituição de comissões populares de cultura, nos bairros. Acho que é um compromisso nosso, não é um compromisso de uma estrutura de governo. Não dá para dar tudo, e nem vai ser o comitê que vai fazer isso, é a sociedade, se quiseres. Né? Então, assim, uma estrutura de governo não dá conta da demanda social. Ela pode, nesse processo, construir um mecanismo de diálogo, né? Temos aí Paulo Freire, tivemos aqui o Léo Tim Guerreiro, um educador dentro da comunidade. Ele não está formado em universidade, ele não está formado em Paulo Freire, mas ele é um educador. Essas pessoas nós temos que conversar. Porque quem vai conversar e quando vai conversar com essas pessoas? Somos nós. É um compromisso militante. Eu acho que não é uma estrutura, não é um governo que vai dar conta disso. É um compromisso militante. E aí entra o meu papel nisso, porque sou um militante da cultura e da arte desde jovem. Sou um ator que tem 30 anos de carreira. Né? Então, assim, é um compromisso social, um compromisso político. E eu acho que o tema, quando tu diz, mas o que estrutura a Conferência Nacional de Cultura, quarta agora acontecida no Brasil, depois de 10 anos, o que estrutura um comitê popular de cultura é a política. Nós estruturamos um país justo com política. Sem ela, ou como um lado dessa polaridade diz que não existe, que deve acabar, né? Isso que a extrema-direita diz, não, a política não é necessária, eu não sou político, eu sou outra coisa. Educação sem ideologia. Educação sem ideologia. Como se houvesse. Né? Então, assim, aí a escola sem partido, tem uma série de leis, uma série de confusões que a extrema-direita faz. Nós estamos dispostos a enfrentar isso, que é um campo aberto, que me parece, não sei qual é a tua opinião também, como tu está me entrevistando, mas tu também pode ter uma opinião, despolitizado. Né? Pensado nas estruturas de prefeituras, né? de mecanismos públicos. Pô, nós temos uma realidade na política pública, né, Richard? Tu conhece muito bem, que são uma realidades eventuais. Nós precisamos de um processo contínuo. E eu acho que o Sistema Nacional vai dar conta disso. A conferência foi maravilhosa, teve 30 propostas decididas pela população brasileira, ou pelos agentes que estiveram lá. As propostas mais votadas foi o custo amazônico, nós temos aqui na equipe uma pessoa da Amazônia, que é o Eugênio. Né? Isso foi prioritário na conferência, o custo amazônico, que as prioridades para a Amazônia, todas as prioridades, todas as possibilidades de investimento público tem que se direcionar para esse estado, para essa região do Brasil. E também o hip hop, foi uma das prioridades, a juventude negra teve em massa na conferência, do Brasil inteiro, né? E claro, cultura viva, que é a política que nós atuamos, que eu também atuei nos espaços para discutir, para melhorar essa política pública do Estado, que vai completar 20 anos de política e 10 anos a lei. E claro, o Comitê de Cultura, que estaria dentro desse aspecto de um fenômeno que nós estamos construindo na sociedade brasileira, que é como o SUS já tem, esse mecanismo muito bem escurecido, e o SUS, o Sistema de Assistência Social Nacional, o Sistema Nacional de Cultura também vai construir a implementação de um sistema de participação social. Nós estamos tirando o sistema de, aquela outra palavra que nós falamos, que o pessoal das artes não gosta, né? Controle social e tal, mas um sistema de participação social de todo cidadão e toda cidadã brasileira. Fala um pouquinho também, André, para nós sobre essa participação e a participação na busca da resolução também, ou do trabalho diante dessa dimensão, né? O foco nas questões econômicas, e aí a gente pode pensar a política pública, essa própria Gira Negra Gaúcha, né, com parte da Lei Paulo Gustavo, a importância dessas leis também, que não são leis que dependem de determinados governantes, são leis que são fruto do Cultura Viva, que são fruto da luta de artistas e de deputados e senadores progressistas que acolheram essa demanda de participação social. Mas fala um pouquinho disso, né, da busca da resolução desses problemas materiais, no foco nas questões econômicas ou simbólicas e culturais, com foco nas discriminações. A importância da política pública e, ao mesmo tempo, quando ela adentra para dar conta dessas questões econômicas e também essa disputa de narrativa com o foco nas questões simbólicas, sendo que o simbólico a gente sabe que ele é concreto também, né? A arte é concreta, a política é concreta. Fala
Fala um pouquinho para a gente sobre o teu ponto de vista acerca dessas duas dimensões. O principal desse processo que tu falas é as ações afirmativas. Tanto territoriais, da distribuição, da descentralização, que é um conceito que tu trouxe no início, e também das ações afirmativas para indígenas e para negros. Né? Essa disputa, essa conquista que nós tivemos no Congresso e que colocou na lei um percentual exato, né, como tu fala, da exatidão do fomento, isso dá condições para um acesso de um N número de artistas e fazedores de periferia, de regiões não metropolitanas do Brasil, que acessam os recursos para a produção da sua afetividade, da sua ação cultural. A retomada, né, a gente sabe, todos sabem aqui, que vão nos ver aqui no vídeo, que o Ministério da Cultura acabaram com o Ministério da Cultura. Né? Isso também é uma coisa que tem que se bater sempre. Ele acabou. Teve um governo que disse que não tinha que ter Ministério da Cultura nesse continente chamado Brasil. E esse ministério ele retomou. E dois pilares desse ministério, me parece pertinente falar nessa perspectiva, é a relação do trabalhador da cultura, que é um outro tema importante da participação social. Porque até então a informalidade não serve. A informalidade, essa coisa informal do trabalho, não nos serve como trabalhadores da cultura. Nós queremos uma formalização do trabalho. Então, quando tu fala de fomento, fala da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, elas também vão diretamente a isso, porque elas descentralizam os recursos para esses, entre aspas, né, fazedores de periferia, fazedores de regiões afastadas, do valor amazônico, por exemplo, que é um valor exato dentro da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, que nunca na história do Brasil na cultura teve. Agora o secretário de Fomento teve em Porto Alegre, ele disse o percentual de lei de incentivo que tem no Norte. Era 1% na história. Então a discrepância, o racismo, a estruturação do privilégio branco na produção cultural brasileira, o liberalismo da relação econômica, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que foi uma conquista nossa, e congressistas de esquerda no Congresso, como a Benedita da Silva, a Jandira Fegali, a Maria do Rosário, dá condições de a gente dimensionar e pensar o trabalho, que é uma pergunta importante para nós fazer. Como é a relação de trabalho no setor cultural? É uma terra arrasada. E eu acho fundamental que o comitê, que nós artistas, que o Gira Negra, que o governo federal, o presidente Lula, dê conta de um espaço, de uma secretaria que fale da relação de trabalho para os trabalhadores da cultura brasileira. Eu acho que esse ponto que eu queria sublinhar da pergunta mais do que a própria questão que é evidente das ações afirmativas e das cotas para indígenas, para comunidades, para as cotas para periféricos, para negros e negras, para ciganos, né, para mulheres e o valor amazônico. Explica um pouco para a gente essa participação e como se essa efervescência de um território tão importante como a Restinga. Eu acho que a questão que tu traz, me parece importante, é que a gente ainda tem um tecido a se conectar. Eu acho que a educação popular dá conta disso. E eu acho que isso não está conectado. Né? Esses elementos todos que tu trouxe, estruturantes, eles não estão conectados. Eles não estão reverberando para o direito à cultura. Nós tivemos aqui exemplos que as pessoas produzem, mas elas não estão participando do negócio. Como que nós, artistas, militantes, agentes culturais, comprometidos com a nação brasileira, verdadeiros nacionalistas, né? ou como se chama, brasileiros, né? Vamos assumir esse compromisso. Porque não está conectado. E essa desconexão desses territórios, dessas comunidades, desses espaços, dessas produções, elas nos fragilizam na disputa narrativa da sociedade. Nós perdemos uma narrativa da sociedade. A sociedade hoje, uma parte diz, não somos de direito na sociedade. Né? Tiram os nossos direitos, propagam fake news, né? Problematizam o fazer e a identidade nacional para uma ideia de privilégio branco pela mente. De privilégio de interesses do sempre que tem no Brasil, que vieram da Europa há 500 anos. Mantiveram esses privilégios e querem que o resto do povo brasileiro viva nessa dificuldade que é de viver. Então, eu acredito que a tua pergunta da questão específica da comunidade popular, periférica como a Restinga, ela é a realidade do Brasil. Essa desconexão do direito ao que é nosso, que é os recursos públicos, a nação brasileira, eu acho que essa é um desafio, né, que me parece mais interessante. Porque essa conexão ela não é uma coisa objetiva. Tu fala de concreto, eu falo de objetividade, subjetividade. No fim das contas, Richard, o que é que nós estamos querendo? Comer. Nós queremos comida. Né? E isso é uma premissa também do presidente Lula. Né? O direito a comer. Né? Mas tem uma parte da sociedade
que disputa com nós, que já tem esse direito. Que faz suas aulas de violino, faz suas aulas de piano, que consegue ir para Miami, que consegue ter férias, que anda ali em Copacabana, em Vida Paulista. Mas nós não. Nós é cotidianamente uma narrativa, uma disputa por direitos à alimentação. Então, eu vejo assim, essa costura, essa teia, nós precisamos fazer. Porque, de fato, a comunidade está em disputa. Gira Negra Gaúcha, edição 2024, ou gira, deixa a gira girar. Eu sou Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. E a Gira Negra Gaúcha agora reformulada, vitaminada na versão 2024, depois do podcast e da coluna no Brasil de Fato RS, 2024 na versão videocast. A gente segue com a parceria da 87.9 FM Ipanema, Comunitária, Cultura, Cidadania e Imaginação. E no dia de hoje a gente conversou aqui nesse episódio, melhor dizendo, com o André de Jesus, comunicador, educador, ponteiro de cultura, ator e produtor cultural. A Gira Negra Gaúcha, na presente edição, quer com isso destacar a importância da participação da sociedade civil via movimentos e coletivos sociais como mecanismos democráticos de participação na formulação das políticas públicas em interação com o Estado e seus órgãos de gestão. A gente segue com os próximos episódios, temos aí a colocação desse episódio também no nosso canal do YouTube, o pessoal vai acompanhar também o podcast na versão sonora na Ipanema Comunitária, e a Gira Negra Gaúcha foi um projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo, na linha 5, outros formatos audiovisuais. Gira Negra Gaúcha, ou Gira, deixa a gira girar. Um abraço a todos e todas e todes e até breve. Veloz, encantada, a palavra dona de lua, desgarrada, mãe das estrelas, despregadas do céu, era a palavra bela e sem véu. Tinha lábios faceiros que beijavam ligeiro, era a palavra boa e era dentro de mim. Toda palavra tem início, meio e fim, é bem assim, neguinho, sempre assim. Palavra, levo comigo tua imagem, palavra me deito, palavra adormeço, palavra cresço, palavra pareço, palavra tua. Paisagem minha, não é gesso, não esqueço. Em noites de lua, palavra minguante, eu morro a míngua. Em noites de lua, palavra cheia, eu sonho com seus beijos de língua. A palavra o Beatle tem seus descaminhos, tem seus pergaminhos, seus percalços. Toda palavra anda de pés descalços. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando ser a gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando ser tão.
sagrada palavra insano em vão, a flor, o sorriso e o amor. Sou a avenida do forte, entre a vida e a morte. Sorte ao azar, leste, oeste, sul, norte. Palavra em comum é poesia. Extremo sul tem céu azul, afim. Periferia. Palavra, meu ganha-pão. Meu sustento, negão. Meu alimento, meu irmão. Fita de 1000 graus, Fahrenheit 451. Palavra 71, minha rima é pai pum. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando sertão. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando sertão. Sim, eu quero, eu espero, rima, verbo, eu e tu. Sim, eu quero, eu espero, rima, verbo, eu e tu. Foi encontrada numa noite veloz, encantada, a palavra dona de lua desgarrada, mãe das estrelas despregadas do céu, era a palavra bela e sem véu. Tinha lábios faceiros que beijavam ligeiro, era a palavra boa e era dentro de mim. Toda palavra tem início, meio e fim, é bem assim, ninguém é sempre assim. Palavra, levo comigo tua imagem, palavra me dei, palavra agora mesmo, palavra cresço, palavra pareço, palavra tua. Paisagem minha, não é gesso, não esqueço. Sou a avenida do forte, entre a vida e a morte. Sorte ou azar, leste, oeste, sul, norte. Palavra em comum é poesia. Extremo sul tem céu azul, azul. Periferia, palavra meu ganha-pão. Meu sustento, negão, meu alimento, meu irmão. Fita de 1000 graus, Fahrenheit 451. Palavra 71, minha rima é pai. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando sertão. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra inunda mesmo quando sertão. Sim, eu quero, eu espero, rima, verbo, eu e tu. Sim, eu quero, eu espero, rima, verbo, eu e tu. Sim, eu quero, eu espero, rir mais verbo, eu e tu. Quero, espero, verbo, I need you. I need you. Sha-na-na.